Vamos terminar hoje o módulo 8 com o estudo das pontuações. Bem, na aula passada nós falamos sobre os dois pontos, né? Falamos sobre ponto e vírgula e falamos sobre dois pontos. Agora nós vamos encerrar falando sobre travessão e ponto final, tá? Bem, continuando com a minha arte contemporânea, travessão. Todos nós sabemos, através desse jogo de luzes e de sombras super interessantes, que este é o travessão, né? Gente, o travessão nós aprendemos lá nas primeiras fases, nas fases iniciais, que através da produção textual, que nós colocamos os dois pontos, não, o travessão para indicar que ali tem uma fala de um personagem, ou seja, para iniciar um discurso direto. Fato, todo mundo sabe disso, todos sabem utilizar o travessão para isso, né? E é uma das formas de se utilizar o travessão mesmo, mas não é só essa forma de se utilizar o travessão. Vamos dar uma olhadinha lá na página 15, tá? Abram na página 15 da apostila de vocês e vamos acompanhar. Bem, nós temos algumas utilizações diferentes dessa que eu acabei de citar para vocês no uso do travessão. Quais são elas? Olha aqui, a apostila de vocês trazem no primeiro tópico a que eu acabei de falar, que é indicar a fala de um personagem no discurso direto, né? Então, vamos passar por ela, porque todo mundo sabe que quando se inicia um discurso direto, nós fazemos o quê? Pulamos um parágrafo e colocamos o travessão para abrir espaço para que o nosso personagem fale, tá? Bem, tópico B. Para explicar termos anteriores, aposto explicativo. Dentro dos estudos gramaticais, o aposto, gente, é um período ali dentro da minha oração que eu abro ele para explicar algo que já foi falado. Esse aposto ele pode vir entre vírgulas e ele pode vir entre travessões, tá bom? Então, eu posso utilizar o travessão para inserir esse aposto. Professora, quando que eu sei se o que eu estou fazendo ali é um aposto? O aposto, ele é um termo acessório na oração, ou seja, ele não tem uma diferença muito grande se ele não estiver ali, ele não vai causar uma desorganização sintática na minha oração, tá? Então, se eu tirar aquela informação dali e não causar nenhuma bagunça sintática dentro daquele meu período, então aquilo ali se trata de um aposto. Por quê? Porque ele é só uma informação explicativa. É importante que ele esteja ali para o contexto do meu período? Sim, é importante, porque ele é uma informação explicativa, mas ele não tem uma necessidade dele estar para uma ordem sintática, né? Ou seja, na escrita da organização do meu período, da minha oração. Se esse aposto não estiver ali, não vai ficar faltando nenhuma informação. É uma informação que eu quis colocar a mais para explicar o que eu estava falando antes. E, para que não se cause ambiguidade, esse aposto ele precisa vir ali no meio. Eu preciso abrir um espacinho para colocar essa explicação ali. Porque se eu colocar no final do meu período, pode ser que cause uma ambiguidade. Eu não sei sobre o que eu estou explicando. Então, o aposto ele é exatamente para ser colocado no meio da oração, tipo assim, tô falando alguma coisa, peraí, agora eu vou explicar sobre isso aqui que eu acabei de citar. Fechei minha explicação, continuo o meu texto como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse parado ele, tá bom? Então, isso é um aposto. Ele pode vir entre vírgulas ou ele pode vir entre travessão, tá bom? Ele pode vir tanto no meio do meu período, como ele pode vir ao final também do meu período, como é o caso do exemplo de vocês na apostila. Olhem lá. No contexto geopolítico atual, embora Trump pareça discordar,
Manter 20 aviões desses na garagem é, no mínimo, um jeito muito eficiente de jogar dinheiro fora. Aí ele colocou um travessão para abrir o aposto. Essa opinião, é claro, varia conforme a sua posição de espectro político e o status das relações diplomáticas nos Estados Unidos com a Rússia e a China. Ou seja, ele veio para explicar algo que ele tinha falado anteriormente. Então, lembrando, aqui, como eu fechei a minha hora, vocês veem que eu fechei o meu período, coloquei ali um ponto final. Como eu fechei o meu período, eu não precisei colocar outro travessão, mas se esse aposto explicativo vem no meio do meu período, antes do ponto final, aí eu preciso colocar 2 travessões, um abrindo e outro fechando esse aposto, tá bom? Lá na outra página 16. Qual que é a próxima forma que eu posso utilizar o meu travessão? Destacar informações complementares. É como se fosse um aposto, mas não é um aposto, é só uma informaçãozinha complementar. Olha só o exemplo. Uma montagem de qualidade altera seus sentidos, reverbera a vida, é urgente e... Aí coloca ali o travessão. O que é sempre delicioso, fecho, no bar me faz falar sobre ela por horas e horas. Então, eu acrescentei aqui informação complementar. É diferente do aposto, porque o aposto, ele explica, ele vem para explicar algo que eu falei anteriormente. Aqui ele não está explicando, ele só está acrescentando uma informação que precisa ser colocada ali, assim como o aposto. Ela precisa ser colocada ali, aquela informação, para que o meu leitor entenda sobre o que eu estou falando, tá bom? Tópico D. Destacar palavras ou expressões. Vamos ler aí o exemplo para vocês entenderem mais. A universidade é boa para a tecnologia e a inovação por vários motivos. Um dos principais é a capacidade de unir especialistas de várias áreas. Aí coloca outra versão, que não se encontrariam nas ruas das cidades. Aqui, gente, mais do que abrir para uma informação, abrir para acrescentar uma informação, eu destaquei essa informação é importante ali, tá bom? Então, assim, sempre que eu for colocar uma coisa extra dentro do meu texto, seja um aposto explicativo, seja uma informaçãozinha ali complementar que eu quero colocar, seja para destacar alguma expressão que é importante, ela não pode vir somente dentro do meu texto corrido, eu coloco outra versão para destacar essa informação. Então, sempre que eu for colocar ali alguma coisinha a mais, eu utilizo o meu travessão, tá? Então, o travessão, além disso, tem aquela utilização que todos nós sabemos e utilizamos há muito tempo, que é a de abrir um discurso direto. Então, sempre que eu vou abrir um parágrafo para iniciar um discurso direto, coloco o meu travessão ali para indicar que é a fala de um personagem. Se eu não coloco travessão e coloco simplesmente a fala do personagem, aquilo ali é tratado como uma fala do narrador, tá? Então, é necessário que se utilize o travessão para discurso direto, beleza? Último ponto, última pontuação. Ponto final. Bem, o ponto final, gente, assim como a vírgula, ponto e vírgula, enfim, é um ponto muito simples, que a gente entende o que é esse ponto, desde que a gente se entende por gente, a gente sabe o que é um ponto final, a gente sabe o que é uma vírgula, mas a gente utiliza muitas vezes errado, a gente confunde. Nós utilizamos o ponto no lugar da vírgula, a vírgula no lugar do ponto, ponto e vírgula, então a gente nem utiliza, e quando utiliza errado, e isso é normal, tá? Mas o ponto, para que serve o ponto, gente? Nós temos 2 tipos de ponto. O ponto que a gente coloca ali para encerrar o parágrafo e o ponto que nós utilizamos no meio do meu parágrafo, tá? Todo ponto, quando eu utilizo meu ponto final, ele está finalizando uma ideia, mas tem diferenças, tá bom? Vamos lá, olha aqui. Primeiro ponto, primeiro tópico. O ponto final é utilizado para finalizar frases declarativas ou imperativas empregadas no desenvolvimento de um parágrafo ou para finalizar um texto, ou seja, finalizar ali o meu parágrafo, né? Seja ele no final do texto ou no meio do texto,
tá? Gente, vocês têm que, para vocês entenderem sobre a diferença entre usar a vírgula e usar o ponto, a diferença entre os dois, vocês têm que pensar no contexto do seu texto, tá? Se ali eu encerrei, eu até falei sobre isso em outra pontuação, acredito que foi no ponto e vírgula, se eu encerrei a minha ideia ali, encerrei. Durante todo o texto eu tô falando sobre o mesmo assunto, mas dependendo do meu texto, eu troco de ideia, né? Eu tenho um assunto central, mas eu utilizo de uma ideia, eu utilizo de outra ideia, começo a falar de outra coisa e eu vou amarrando as minhas ideias para que se construa um texto. Se eu terminei a minha ideia, mas eu vou continuar falando da mesma coisa, terminei uma ideia, eu vou começar outra ideia, mas dentro do mesmo contexto ali. Aí eu coloco um ponto e continuo. Afirmei uma coisa, que foi o que a apostila de vocês trouxe. Afirmei uma coisa, mas vou continuar falando dessa mesma coisa, coloco meu ponto, tá? Ponto final. Encerrei aquela ideia, ponto final. Quando eu for mudar de assunto, lembrando que, gente, um texto fala sobre o mesmo tema central, mas quando eu falo mudar de assunto, é mudar o meu exemplo. Às vezes eu estou utilizando um exemplo, às vezes eu estou contando a história de uma coisa, vou contar a história de outra, mas sempre uma é interligada a outra. Um parágrafo sempre vai ser interligado a outro. Mas quando eu vou mudar de assunto, aí eu coloco um ponto e troco de parágrafo e abro outro parágrafo, tá bom? Aqui, gente, por exemplo, olha o exemplo aqui que a apostila de vocês trouxe. É uma peça que convive com o espectador e com ele produz o momento. Ponto. Afirmei algo. Se eu fosse continuar essa ideia, se eu fosse prosseguir com essa afirmação, dentro dessa mesma afirmação, eu iria colocar uma vírgula. Eu não iria terminei a minha afirmação é essa. Coloquei um ponto. Vou continuar falando sobre essa afirmação, coloco uma vírgula, tá bom? Terminei ali o meu assunto desse parágrafo, meu parágrafo vai falar sobre isso. Terminei o assunto desse parágrafo, ponto e abro outro parágrafo, tá? Sempre que vocês forem mudar o assunto dentro do mesmo tema, mas mudar o assunto, pula parágrafo. Coloco meu ponto, pulo meu parágrafo. Finalizei a minha ideia ali. Sempre que eu for afirmar algo e terminei de afirmar aquilo ali, não tenho mais nada para dizer sobre essa afirmação, ponto, mas continuo no mesmo parágrafo, porque eu vou continuar dentro desse mesmo assunto, tá bom? Bem, anotem as dúvidas de vocês, como sempre, né? Como eu sempre peço para vocês, anotem as dúvidas de vocês e levem para o nosso plantão de dúvidas, que nós vamos tirar essas dúvidas e vamos fazendo também exercício para colocar essa teoria aí na prática, para não ficar dúvida para vocês, tá bom? Beijo e até o plantão.